Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos e aqui Pastor Gedeon Júnior. E hoje, com uma dor tão grande no coração, Hoje estamos efetivamente encerrando Lamentações, ok? Lamentações. Nós vimos que Lamentações é um dos livros mais interessantes do Antigo Testamento, Nós estudamos de forma muito simples, mas o Senhor nos deu grande misericórdia e grande conhecimento ao entendermos fatos importantíssimos sobre esse livro. Vimos, em primeiro lugar, que o contexto dele foi a destruição de Jerusalém e suas consequências pelo exército babilônico do rei Nabucodonosor, no ano 586. Para quem já se esqueceu como foi esse momento histórico importante, ele é registrado no tocante à invasão e à queda de Jerusalém no livro de 2 Reis, capítulo 24 e 25, e também no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Ali está a descrição desse momento histórico extremamente difícil. Nós vimos que os profetas advertiram Judá de toda a catástrofe que tinha sua possibilidade iminente durante 2 séculos. Sabe o que é? 200 anos avisando que a cidade ia cair, mas infelizmente, a ameaça do juízo divino parece que, ao invés de abrir os ouvidos do povo, foi calejar. E, infelizmente, aquele povo não se arrependeu. E aí o Senhor veio e teve que tomar posição muito séria para com aquele povo. Nesta última aula nossa sobre esse maravilhoso livro, eu quero me utilizar de uma obra que eu considero fundamental para quem quer aprender o Antigo Testamento. Pastor Heber está, inclusive, agora colocando aí para você a foto desta obra, e se você puder, adquira o mais rápido possível. Mas não é para adquirir e colocar na biblioteca, não. É para abrir e é para ler. E é para ler, pausar, refletir, ler, pausar, refletir, porque é simplesmente a melhor obra de introdução ao Antigo Testamento. O nome é Panorama do Antigo Testamento, editora Vida, dos teólogos John Walton e Andrew Hill, mas é a melhor obra introdutória sobre o Velho Testamento. E quando eu falo introdutória, eu não estou falando sobre aqueles livros bem simplesinhos de explicação do Antigo Testamento, não. Isso aqui é teologia boa, profunda, mas é introdutória, tá? Se depois os irmãos quiserem uma lista de outros livros para aprofundamento, excelente, eu passo. Mas irmãos, nenhum pastor do Brasil para Cristo que está me ouvindo agora pode ficar sem uma obra dessa e sem ter lido uma obra dessa. É fundamental. Gente, até parece que a gente escuta o nosso saudoso pastor Gedeon falar. É uma obra tão fantástica, que à medida que eu vou lendo, eu vou tendo saudade do meu querido pai, Muita saudade de tão boa que é a obra. A obra vai de tal forma que parece que é o papai que está, dando o estudo de quarta-feira. É como se fossem os estudos de quarta-feira do papai. E que pena, Que pena que a gente nunca gravou todos os estudos de quarta do papai. Mas que pena. Ainda bem que a mamãe tem tudo anotado,
Ela sempre anotou tudo. Ai, vou pegar as anotações da mamãe, nós vamos recuperar muita coisa do nosso amado e saudoso pastor Gedeon. Mas bem, eu vou me utilizar desse livro agora para esse nosso último estudo, panorama, né, do Antigo Testamento de Andrew Hill e John Walton. Vamos lá. Eu estou na página 481 e eu estou fazendo a leitura da parte propósito e mensagem e depois temas principais. Vamos juntos? Vamos lá. Ao contrário de 2 Reis 24 e 25, que registram os fatos históricos da queda de Jerusalém, Lamentações apreende a emoção da mudança trágica na experiência de Israel com Javé. Os poemas preservam a reação dos hebreus ao inimaginável e inexplicável, a destruição total de Sião de Davi, da ruína do templo de Javé e o abandono divino dos eleitos de Deus. Embora a tragédia confirmasse a mensagem profética e vindicasse a interpretação profética do relacionamento entre estipulações e maldições com base na aliança, isso não servia de consolo para os sobreviventes abalados com o ataque babilônico. Lamentações registra o dia do Senhor para Judá, vindo com toda a fúria. A ameaça da maldição da aliança tornou-se uma realidade terrível e um pesadelo inesquecível. A admoestação de Moisés de que as violações da aliança colocavam em risco a presença de Israel na terra de Canaã provou ser mais que um discurso teológico vazio. Parando aqui a leitura, você se lembra do que falamos ontem? Lamentações Deuteronômio 28, na carne, em vida. Agora voltando à leitura. Javé finalmente impusera o castigo pelas transgressões de Judá. O povo de Deus foi vomitado da terra da promessa divina. O único consolo para a filha de Sião era saber que um dia as nações também beberiam do cálice da ira de Deus. Como cântico fúnebres, os poemas de lamentação foram criados para oferecer uma catarse ou purificação aos sobreviventes da calamidade de Judá. Essa expressão de tristeza e extravamento das emoções jamais poderia, por completo, responder às perguntas como e por quê. Mas isso permitiu que os hebreus sofredores lidassem sinceramente com sua tristeza e serviu para aliviar o trauma de serem abandonados por Javé. Parando aqui a leitura. Então, esse texto tem uma finalidade. Lamentações tem uma finalidade. Ele tem a finalidade de mostrar como é que a gente se levanta. E a gente se levanta de forma simples. Se arrependendo, reconhecendo o pecado, chorando. Sim, é direito nosso lamentar. Murmurar não, mas lamentar é direito nosso. E levantando, como diz o bom poeta, sacudindo a poeira, dando a volta por cima. Apesar de que aqui sacudir a poeira, meu Deus, e dar a volta por cima, que dificuldade. Voltando à leitura. O poeta revelou a alma à nação penitente, prostrada de vergonha, e reconheceu muitas transgressões e a grande rebeldia. A purificação do pecado e a culpa permitiu que a viúva de Sião reconhecesse a justiça de Javé em seu juízo da infidelidade de Jerusalém à aliança. Somente essa resposta de confissão e arrependimento
poderia dar sentido às substâncias palavras de esperança futura do capítulo 3. A própria ira de Deus indicava seu amor, fundamento na aliança por Israel. O pai que ama deve castigar o filho desobediente. O chamado para esperar no Senhor e na sua misericórdia infalível imprimiu a esperança da futura restauração de Israel, pois a história da nação demonstrava que Javé não o rejeitaria para sempre, como está em Lamentações 3, 21 a 29. Temas principais. Agora estou saindo da página 481 e 482, estou indo lá para o finalzinho da página 483 e utilizarei também a página 484. Vamos lá? Temas principais. Primeiro, sofrimento humano. De certa forma, todo tipo de sofrimento humano é inevitável e inexplicável. É inevitável porque na queda da humanidade registrada em Gênesis 3, todos rejeitaram a Deus e praticaram o mal. Todos se desviaram de Deus e se tornaram corruptos. Então Deus, na sua santidade e justiça, não deixará os culpados sem castigo, apesar da sua longanimidade. É o que está em Naum 1 e 3. O sofrimento humano é inexplicável, pois os planos de Deus são insondáveis. Na realidade, os caminhos de Deus não podem ser prescrutados, como está em Jó 9, versículo 10. No entanto, o Antigo Testamento oferece tentativas de explicação para a questão do sofrimento humano, especialmente a dos inocentes. Ray Scott sugere 8 soluções para o problema do sofrimento humano, todas elas fundadas na análise da literatura de sabedoria. Aqui nós vamos ver o que Ray Scott sugere como o problema humano e a questão da solução. O autor coloca aqui 8 fundamentos para isso. Primeiro, a questão retributiva, ou seja, o castigo é justo em razão do pecado. Segunda questão, a questão disciplinadora. A aflição sempre nos corrige e sempre nos ensina. Terceiro propósito é o propósito probatório. Nós sofremos em razão de quê? Do fato de que também Deus está testando o nosso coração. Quarto propósito para sofrermos. Absoluto, temporário ou aparente motivo. E isso nos faz crescer consideravelmente. Quinto propósito. Não tem como não crescer. Não tem como não sofrer. A quinta razão é que o sofrimento humano é inevitável, como resultado da queda. Sexta razão. Essa é uma razão fantástica que o autor Scott levanta, porque o sofrimento é algo misterioso. Por mais que eu considere, por não isso, e tudo de Deus, de forma o Senhor está nos assuando, talvez não tenha, mas o sofrimento realmente é, então, assim, inescrutável, misterioso. Sétimo motivo do sofrimento. Ele também diz que o sofrimento pode ter causa fortuita, sem sentido moral nenhum. Tal como uma tragédia que ninguém está esperando e vem sem que ninguém provoque essa tragédia. Mas que tal fato é absolutamente possível, em razão de quê? Bem, em razão da nossa queda. E o último motivo pelo qual alguém sofre é um motivo vicário. Ou seja, você sofre
em razão de amar os outros e no lugar dos outros. Você sofre por amor a alguém e em razão de alguém e no lugar de alguém. Aí esse é o grande sofrimento salvífico de Jesus Cristo, né? Então, o John, né, o Scott, ele levanta todas essas possibilidades de razão de sofrimento. E se você comprar a obra, você vai ver de forma muito interessante isso lá na página 484. Voltando à leitura do texto, muito bem, Lamentações ilustra claramente o aspecto retributivo do sofrimento humano. Judá, como nação, mereceu castigo pela Babilônia, sendo esta instrumento da justiça de Javé. Javé, o Senhor Deus, estava certo ao julgar a insubordinação dos que rebelam-se contra os seus mandamentos, inclusive os seus eleitos. Então, olha que interessante, né? Olha que interessante. Eu vou terminar aqui com perguntas que normalmente esse livro ele termina. Ele pega cada um dos livros do Antigo Testamento, além de explicar de forma maravilhosa. Ele não vai pegar capítulo por capítulo e te ensinar, não, tá? Ele vai fazer um apanhado geral, mas é muito profundo. E aí depois, para você pegar capítulo por capítulo, ou você pega um livro específico de Lamentações para ler, e aí você tem obras maravilhosas, bem como qualquer outra parte da Bíblia, ou então você escuta direto todos os comentários aqui na nossa playlist. Sério, vá à playlist. Pastor Heber deve estar colocando agora direitinho. Você entra lá, IEPBC, e aí IEPBC Brasil, aí entra no canal, Pastor Heber está colocando agora. Depois que você entra no canal, tem lá playlist, aperte como o Pastor Heber está te mostrando e veja. Nós temos estudos de cada um dos livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? No Velho Testamento a gente chegou até o livro de 2 Crônicas. Aí eu pulei para Lamentações pelo motivo que você já sabe. Vamos ver o que aconteceu. Não prometeu que ia destruir? Destruiu. Tá? Agora nós vamos retornar para Esdras, Neemias e Esther, que é o momento de retorno do povo, tá bom? Agora preste atenção, olha que interessante. Você já tem todo o Novo Testamento. Pastor, que bom, sério. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, tá vendo aí, Pastor Heber colocando? Você tem de Mateus até o Apocalipse. E olha, eu recebi comentários muito positivos de ouvintes sobre os nossos comentários aqui da IEPBC. Não sou só eu que comento, é uma série de pastores, irmãos, de presbíteros. Cada livro é uma igreja. E que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Então, vá e veja capítulo por capítulo. E você vai crescer. E agora, terminando, vamos lá? Deixa eu fazer as perguntas que aqui ele fez, para você ver como a obra é completa. Primeira pergunta: de que maneira a forma poética de Lamentações, isto é, através de acrósticos, é importante para a mensagem da poesia, né? Como o livro de Lamentações pode ser usado atualmente como recurso para tristeza e sofrimento coletivo ou individual? Olha que pergunta importante. Já pensou nisso? Vamos lá. Terceira pergunta: como que Deus é descrito no livro de Lamentações? Já pensou nisso? Quarta pergunta:
O que o livro revela sobre as condições de Jerusalém durante o cerco dos babilônicos? E quinta pergunta: qual a relação entre o sofrimento, como castigo do pecado em Lamentação, e as bênçãos e maldições da teologia da aliança revelada em Levítico 26 e Deuteronômio 28? No áudio de ontem, eu falei só Deuteronômio 28. Mas se você pegar Levítico 26, você vai ver que, meu Deus do céu, a relação é muito clara. Então, você está vendo? Além dele fazer comentários maravilhosos e terminar com perguntas, ele ainda vem, está aqui na página 485, 486, com leituras complementares para quem quer aprofundar completamente Lamentações. Então, fica a sugestão. Eu acho que para o Velho Testamento não tem livro melhor para você começar a conhecer profundamente esta parte das Escrituras. E eu termino aqui Lamentações dizendo, sim, o sofrimento existe. Não é sempre, mas na maioria das vezes ele é produto do nosso erro de não levar a palavra de Deus a sério. Mas sofrimento tem resposta, pastor? Tem. Arrependimento e retorno ao Senhor. Então que a cada dia possamos ler a palavra de Deus, porque ela é muito séria. Possamos nos arrepender e buscar ao Senhor. Amados irmãos, terminamos Lamentações. Ah, que delícia! Eu fiquei muito feliz de ter você durante essas 5 semanas, quando pegamos cada um dos poemas, do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 e lemos juntos. E se você quiser sempre aprender cada vez mais, esteja conosco. Semana que vem voltaremos com leitura bíblica diária, se o Senhor não voltar, tá bom? E aí continuaremos e estudaremos, e o Senhor há de nos abençoar. Aqui Pastor Gedeon Júnior, e este é o Leitura Bíblica Diária. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, tua audiência. Quero deixar um grande abraço, um beijo santo. E agradeço ao Ministério pela confiança, a pastora, presidente Loide Ramos, por todo o incentivo. Vamos lá, vamos continuar a ler e estudar e entender tudo aquilo que o nosso grande Deus deixou para nós. A paz, Senhor, que o Senhor vos abençoe.